Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos. Nós iremos agora para a última aula da temporada, a aula sobre o tema 25, onde eu resolvo basicamente a atividade estudo 12, que reforça os conteúdos sobre o método de Gauss-Seidel. Lembrando que o método de Gauss-Seidel ele é apenas um método de reformulativo do método de Gauss-Jacobi, em que eu atualizo exatamente o vetor com o elemento mais atual possível que nós temos. Vocês vão ver exatamente isso durante no decorrer da resolução dessas atividades. Bom, é o mesmo exercício que nós temos na atividade estudo 11, porém você vai ter que utilizar o método de Gauss-Seidel. Vocês vão ver que ele tem menos interações quando comparado ao método de Gauss-Jacobi por conta desse processo de atualização. O que acontece no método? Bom, quando a gente aplica o x1, encontra com essa fórmula, ela é intrínseca diretamente ao método de Gauss-Jacobi, né? Nesse caso, você percebe que o x1 aqui é equivalente a 1 sobre a índice 1, vezes b1 menos a índice 1,2 sobre vezes x2, menos a índice 1,3 vezes x3. Bem, isso aqui a gente começa inicialmente com um vetor de origem considerado como vetor 0, 0, 0, e esse vetor ele vai sendo atualizado com base nas interações. E aí, nós temos o x1, que é equivalente a zero, x2 equivalente a zero, e x3 também equivalente a zero. Ao invés de a gente atualizar, por exemplo, os elementos com base nesse vetor, ele vai sempre atualizando com a segunda interação. Vamos supor, no momento que nós temos inicialmente esse vetor 0, 0, 0, nós iremos atualizar novamente o x1, x2 e x3, que é justamente a interação quando k é equivalente a zero. Bom, quando a gente vai atualizar com k igual a zero, a gente pode fazer de duas formas. Podemos iniciar com o vetor 0, 0, 0 e desconsiderar a questão do último mais atualizado, que é o que a gente fez exatamente dessas planilhas, ou então fazer como a gente fez na parte de resolução, que é exatamente já atualizar logo quando for iniciar o K0. Por exemplo, quando a gente for pegar, por exemplo, os elementos aqui, quando a gente vai achar a segunda interação, eu vou ter exatamente esses elementos disponíveis aqui, que é o A índice 1, 1, o B índice 1, o A índice 1, 2, o B2 e assim por diante, né, nesse caso. E aí nós temos o x2 e o x3. Esse x2 e o x3 inicialmente vai ser o 0, 0. Porém, quando ele for achar o x2, que tem exatamente o x1 aqui, você pode observar que tem um x1 aqui exatamente nesse momento, ele não vai pegar o zero, vai pegar justamente o valor que você encontrou aqui, que foi exatamente o valor mais atual, certo? Então, obviamente, a gente está usando planilhas, ele já me dá exatamente esse cálculo de forma automática, que é exatamente o processo que é feito. Então, vocês precisam rever a aula conceitual por conta o que é feito de processo, nesse caso, basicamente, de interações. Vocês vão ver que quando se você for fazer manualmente, vai dar exatamente essas linhas que vocês encontram aqui nessas tabelas, nessa planilha. Então, a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. Bom, então aqui eu tenho exatamente os elementos. Então, aqui vai ser 20, 7, 9, né? A gente vai preencher a matriz A, que é o sistema normal, né? A gente substitui o sistema equivalente, basicamente, com a multiplicação de A vezes x igual a B, sendo que a matriz A é aquela que acompanha os termos das incógnitas, nesse caso, o que está acompanhando o x1 vai ficar na primeira coluna, o que acompanha o x2 vai ficar na segunda coluna, e o que acompanha o x3 vai ficar na terceira coluna. Então, exatamente esses valores. E o que é a matriz B seria a matriz exatamente que está depois da igualdade, seria 16, 38 e 38. A matriz X é aquela que tem exatamente as incógnitas, nesse caso x1, x2 e x3. Bom, então, a primeira coisa que precisamos fazer antes de aplicar o método é verificar as condições de convergência. Por exemplo, se ela é uma matriz dominante. E a gente sabe que a gente fez exatamente ela na aula passada, nos exercícios passados, e ela realmente é dominante. Você pode observar que 20 ele é maior do que a soma de 7 mais 9, tanto na coluna como na sua linha, porque tem a propriedade também dessa matriz C também, ela é simétrica, né? Então, o 30 também é maior do que 7 mais 8 do que 8 mais 7, então, também está dominante. E o 30 também é maior do que a soma de 9 mais 8, como 8 mais 9, né, nesse caso. Então, você pode perceber que ela é uma matriz diagonalmente dominante. Então, eu vou ter exatamente, ele vai convergir corretamente aqui para esse método. Bom, então você consegue perceber que ele consegue convergir. Ok, uma vez que converge, o que a gente vai fazer? Aplicar o método. Bom, o método em si está de forma automática aqui, porque ele já gera automaticamente com base nos dados que é alimentado na nossa planilha. Então, você vai perceber que ele já vai parar aqui na segunda interação.
percebendo, se for comparar com o método de Gauss-Jacobi, provavelmente ele vai parar na terceira ou quarta iteração, provavelmente, não sei, não me lembro mais. E esse aqui seria o vetor solução. Então, você vai perceber que vai dar um vetor de soluções diferentes, não tem problema, mas aí você vai perceber que um tende a chegar mais próximo possível da solução. Se a gente fosse resolver isso aqui utilizando os outros métodos, né, como o método de eliminação de Gauss, você vai encontrar provavelmente o valor aproximado. Então, esse aqui seria o valor aproximado dessa solução. Levando em consideração que, por exemplo, ele não pega exatamente o vetor original, né? Nesse caso ele pega o vetor original, mas, por exemplo, no processo de iteração, por exemplo, no k igual a 1, ele vai pegar o x1 mais atualizado, o x2 mais atualizado e o x3 mais atualizado. Então, ele faz esse processo de correção automaticamente. Por exemplo, aqui, ele vai, ao invés de pegar, por exemplo, como está tudo configurado aqui, nesse caso, as planilhas, então você pode reaproveitar as planilhas que não estão disponíveis aí no site, e aí você consegue denotar que, basicamente, esses elementos são atualizados quando, por exemplo, quando está no k igual a 1, por exemplo, ele vai pegar justamente o x1, que é exatamente, ele atualiza esse x1 com base nessa fórmula aqui, né, essa fórmula aqui, porém o x2, ao invés de pegar exatamente o x1, que é do vetor original, por exemplo, 0, por exemplo, você vai pegar aqui o x2, ele vai pegar justamente o x anterior, olha só, ele se refere, se eu dar um zoom aqui, ao invés de se referir exatamente a esse 0,8, ele vai se referir justamente ao valor mais atualizado, que seria o menos 2, menos 0,213 nesse caso, né? Então você percebe que tem exatamente essa mudança. E quando for achar o x3, ao invés de pegar exatamente o x3 lá de cima, ele vai pegar justamente, ao invés de pegar, a gente vai pegar o x3 aqui na atualizar, ao invés de pegar exatamente o x1 e o x2 do método do vetor, né, de origem, ele pega justamente os valores mais atualizados que acabamos de fazer, que é o x1 e o x2, respectivamente. Então, exatamente isso que acontece, né, por exemplo, no processo de atualização. Então, por isso que ele resolve de uma forma mais rápida do que o método de Gauss-Jacobi. Bom, isso aqui seria a solução para o vetor, para o exercício 1. No exercício 2, seria exatamente esse outro sistema, é só você preencher a planilha com esses dados, por exemplo, 3.5, 1.5, 1.5, 2, 4.5, 1, 3.5, 2.5 e 8.5. Ela não é uma matriz totalmente dominante, né? Em alguma situação ela vai ser exatamente falso, que é essa condição aqui, em que o 3.5 não é maior do que 2 mais 3.5. Então, ele pode ou não convergir para o resultado, nesse caso, né? Então, aqui eu vou denotar que ele pode ou não convergir. E aqui a letra B, nesse caso, a matriz B são os termos que estão depois da igualdade, então 10, 9.5 e 18. Lembrando que a gente vai estar usando aqui ponto ao invés de vírgula. Então, você percebe que aqui ele interagiu, né, de forma automática, porque a gente já fez as planilhas por conta disso, né, já para facilitar a nossa vida. Vou colocar aqui 3 casas decimais após a vírgula e vou aumentar aqui mais interações, certo? Eu acho que tem exatamente. Vou aumentar aqui, você só faz baixar isso aqui para baixo, e aí funciona. Baixar para baixo é ótimo, né? É só você descer aqui mais, né? Você vir aqui nessa última linha e arrastar para baixo. Aí ele vai exatamente fazer de forma automática. E aí, nesse caso, ele vai parar com 4 interações e você vai ter que atualizar esse vetor x com base nos valores obtidos da última interação. Então, se x1 vai ser exatamente esse valor, o x2 vai ser esse outro valor, e o x3 vai ser exatamente esse outro valor aqui. Bom, perceba que aqui a distância relativa também é o critério de parada utilizado, porque esse valor aqui, que é a distância relativa entre os elementos, deu menor do que 0,05, o nosso erro, né, nesse caso. Então, você percebe que ele para exatamente na quarta interação, e o resultado é exatamente esse vetor aqui que vos apresento. Então, aqui eu tenho exatamente essa solução para o método de Gauss-Jacobi. Se fosse comparar com o método de Gauss-Seidel, provavelmente, desculpa, aqui é do Gauss-Seidel, né? Se fosse comparar com o método de Gauss-Jacobi, ele vai me dar exatamente uma solução diferente, uma solução distinta, mas não tem problema, porque ele não é uma solução propriamente dita, né? É uma solução exata, é uma solução aproximada. Então, você percebe que é uma solução aproximada com base em um erro de 0,006. Então, se a gente fosse aumentar aqui a precisão, com mais interação, então a gente provavelmente
tenderia a encontrar uma solução com muito mais interações do que essa, né? Às vezes a gente não quer necessariamente resolver utilizando os métodos, e aí aqui vocês conseguem perceber que ele resolve de uma forma mais rápida quando comparado aos outros métodos, né? Desse caso, porém, não é uma solução necessariamente totalmente eficaz, né? Porque ele tem um erro associado por conta da precisão que é dada. Bom, essa seria exatamente a resolução da atividade de estudo. A gente se despede da disciplina com base nesses estudos que foram feitos, né, com base nessas apreciações desses algoritmos. A disciplina em si de métodos numéricos, ela reforça muito da parte da programação, nesse caso, de resolução de problemas, da parte da matemática, né, nesse caso, mas não necessariamente a gente está resolvendo, programando com a linguagem de programação propriamente dita, mas sim utilizando recursos, né, cálculos, procedimentos que vai resolver esses métodos para encontrar justamente soluções. A aplicação em si desses conhecimentos são para resolução de equações de sistemas que são muito difíceis de serem resolvidas de forma manual, né, nesse caso, e a gente usa as planilhas ou até mesmo formas matemáticas, procedimentos, né, para a gente conseguir encontrar elas de uma forma mais fácil. Bom, espero que vocês tenham gostado por demais dessa caminhada até aqui. Ficamos por aqui e até a próxima.